Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora a gente vai conversar com o professor de finanças da PUC Campinas, Eli Borossovicius, que afinal de contas, gente, começar um negócio é sempre desafiador e mudar de segmento também. Sobre essa perspectiva, a gente vai conversar com o professor Borô. Professor, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. E eu já vou falar um pouquinho sobre essa questão de foco, todo mundo fala que é preciso preparo, uma série de coisas. E muitas vezes a gente tem aqui no Brasil, principalmente, a pessoa que empreende por necessidade, ou seja, do nada ela tem que aprender a se virar e talvez não tenha esse tanto tempo para fazer esse estudo do negócio, esse planejamento. E aí, como a gente pode definir quais são as diretrizes, quais os rumos? Olha, a ideia de empreender é sempre muito positiva, porque a gente acaba oferecendo a oportunidade para outras pessoas também trabalharem com a gente. Então, a gente acaba gerando emprego em vez de ocupar uma vaga. Mas empreender não é algo muito simples, porque a partir do momento que você toma a decisão de começar um negócio, você está assumindo riscos. E aí é necessário fazer um plano de negócio para entender um pouco melhor a respeito do teu negócio, a respeito do teu mercado, porque senão a pessoa de fato pode ter grandes problemas. É possível ter problema financeiro, porque a taxa de juros do Brasil não é uma taxa baixa. É possível você ficar com o estoque parado, caso você não entenda qual é a real necessidade do teu cliente. É possível que você não consiga entregar o seu material se você eventualmente depender de um fornecedor que não consegue te entregar produtos. Enfim, é preciso entender do negócio. Agora, mais do que entender do negócio, é preciso ter paixão por ele. Porque é muito chato você trabalhar com alguma coisa que você não gosta. Então, já vai aí um grande aviso para quem deseja empreender. Se você estiver fazendo isso exclusivamente por causa do dinheiro, é melhor repensar. Até Porque porque tem empreender... desafios aí e às vezes por causa do dinheiro a gente fala, ah não, vou fazer outra coisa mais fácil, é por aí? Porque, na verdade, quando você começa a empreender, você começa a viver do teu negócio, você precisa estudar o teu negócio. E daí, se você não gosta daquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está fazendo, aquilo vira um peso para você. E aí, a probabilidade de dar tudo errado é muito grande. A gente apresentou no primeiro bloco do programa um caso, claro, de sucesso, mas de uma pessoa que tinha uma carreira, tinha uma vida, digamos que do ponto de vista de carreira profissional, é um sucesso. No entanto, se sentia infeliz e chegou no ponto que jogou tudo para o alto e deu essa viravolta e hoje tem um importante empreendimento, né? Que é o caso aí do vinagre de maçã. Encontrou até nesse nicho uma nova forma de viver, saiu da capital, veio para o interior. Muita gente é motivada por essa mudança de vida? Sem dúvida. Inclusive, eu mesmo já passei por isso. Eu estive trabalhando no exterior, tive grandes oportunidades e eu chutei o balde também num determinado momento da minha vida, não me importando muito com a questão financeira, mas com a minha alegria, com a minha felicidade, o meu estilo de vida. Então, é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Eu costumo sempre recomendar também para as pessoas que antes de chutar o balde, é importante ter certeza daquilo que está fazendo e estudar o mercado, estudar aquilo que pretende fazer. E aí, eu costumo indicar pelo menos 4 planos que eu particularmente julgo serem importantes. O primeiro plano é o plano do produto ou do serviço. Então, se você for fabricar, se você for uma indústria ou eventualmente comercializar um produto, você precisa entender qual é o objetivo que você tem, quais são as características desse produto
e que benefícios esses produtos vão agregar para aquele teu cliente. Quais são as limitações que esse produto tem? Se for um serviço, não é muito diferente, porque é preciso entregar valor para o cliente. E aí é preciso entender quais as instalações que você precisa, quem vão ser os teus fornecedores, quem serão os teus clientes, se existe regulamentação no mercado para isso, qual é a legislação e por aí vai. O segundo plano, não menos importante, é um plano de marketing. Então eu preciso escolher o perfil, né? Conhecer o perfil do setor que eu vou trabalhar. Eu preciso fazer uma análise de mercado. Eu preciso saber qual é o preço da concorrência para entender se o meu preço ele pode ser maior pelo fato de eu estar entregando um valor melhor para o meu cliente, ou se eu vou ter que trabalhar com um preço mais baixo. Eu preciso saber qual é a penetração do meu produto ou do meu serviço no mercado. O terceiro plano é o plano financeiro. Eu preciso saber quais são os investimentos que eu preciso fazer, pelo menos no curto prazo. Junto com esses investimentos, eu preciso ter estoque, eu preciso ter dinheiro parado, que é o que a gente chama de necessidade de capital de giro. Por fim, quem vão ser os meus parceiros? Quem é o banco que vai trabalhar comigo? Qual é a taxa de juros que ele opera, né? E eu preciso também começar a pensar nos investimentos de longo prazo, porque todo produto tem o seu ciclo de vida. E eu não posso começar agora um negócio sem pensar lá no futuro o que é que ele vai acontecer. Por fim, existe a necessidade de um plano de gestão. E aí eu preciso fazer a estrutura legal do meu negócio, eu preciso ter uma equipe para fazer a gestão, eu preciso eventualmente fazer recrutamento e seleção de pessoal, quem são as pessoas que vão trabalhar comigo, e por fim, pensar na questão de remuneração, nos benefícios, que prêmios que eu vou entregar para essas pessoas que trabalham comigo e que planos de incentivo eu posso criar para ter os melhores profissionais trabalhando junto comigo. E esse passo a passo, esses fatores, eles servem tanto para, por exemplo, quem vai abrir uma simples marmitaria, até quem vai comprar uma empresa, associar a uma empresa? Sem dúvida nenhuma. Esses planos que a gente está passando aqui são planos muito básicos de quem quer começar qualquer negócio ou quem quer investir em qualquer negócio. Antes de você investir, você precisa conhecer o mercado, precisa saber para onde o teu dinheiro está indo e não simplesmente por uma questão de você exigir retorno financeiro rápido ou não, mas é porque a partir do momento que você toma a decisão de investir em alguma coisa, entendo eu que acima de tudo o que você deseja é promover melhoria para a sociedade. Então, a partir do momento que você toma a decisão de colocar dinheiro no negócio, você quer ter resultados. Sejam resultados inicialmente financeiros, sejam resultados no que diz respeito à sustentabilidade ambiental ou social. Olha só, o Rodrigo, que a gente entrevistou no bloco anterior, ele em 2012 fez curso, fez pesquisa de mercado, ele inclusive tinha um projeto todo formatado na época para abrir um outro tipo de negócio e de repente ele pensou, não vou por aí, guardou aquilo lá numa pasta. E aí foi onde surgiu, inclusive, uma outra alternativa, que é hoje o negócio da família dele, que é de vinagre de maçã, e que ele também viu naquela empresa, que naquele momento estava quase fechando uma série de coisas, não, vou investir ali e vou mudar essa roda. Quando a gente fala desses dois cenários, é possível, nesse meio do caminho em que está sendo estudado esse mercado e todas as possibilidades, você mudar a rota totalmente? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que estar aberto às mudanças o tempo todo. E a questão do empreendedorismo tem uma relação muito forte com o risco, justamente por isso. Muitos empreendedores eles trocam o certo pelo incerto.
E essa incerteza é que muitas vezes alimenta, né, o empreendedor. Então, essas mudanças de rota, elas são super comuns. Eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom. O que significa isso? Não existe projeto perfeito, não existe projeto que não possa ser melhorado. Então, entendo eu que a partir do momento que você toma a decisão de começar a empreender ou de fazer uma mudança na tua vida, você procura mudanças o tempo todo. E essas rotas que você vai traçando, muitas vezes, inclusive, você pega um caminho errado. E descobrindo que o caminho errado também é uma aprendizagem, porque você pode, inclusive, retroagir, você pode voltar. E bons empreendedores, pessoas de sucesso, pode ter certeza que erraram muito na vida. A gente aprende com o erro. Inclusive eu gosto sempre de falar do Geraldo Rufino, que é um exemplo. Quando eu assisti uma palestra dele, ele falou: eu fali várias vezes, mas na verdade eu me reergui inúmeras outras. Então, e ele fala que sempre foi um aprendizado isso. Então, quando, por exemplo, essa mudança de rota pode significar que você vai até perder esse primeiro negócio, não é necessariamente aí uma derrota. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Sempre a gente está aprendendo. O que não pode é, a partir do momento que você descobre uma falha ou algo que esteja errado, entender que aquilo é o fim, né? Talvez você encontre a forma de não fazer, e a forma de não fazer talvez te leve para um caminho de sucesso. Existem muitas histórias de esportistas, de empresários que tentaram fazer de uma forma, não deu certo e, de repente, o não certo virou algo que tornou extremamente positivo e foi a partir dali que, enfim, descobriu uma nova forma de tocar a vida. Essas coisas acontecem, é super comum e, assim, a gente tem que aprender com o erro e não simplesmente desistir porque na primeira vez não deu certo. Professor Boro, a gente conversa com muitos empreendedores e inclusive, estou perguntando por que o senhor é um acadêmico. Não existe ainda no Brasil a cultura do empreendedorismo, por exemplo, nas escolas. Alguns municípios começam a implantar de uma forma bem experimental, mas qual a importância então da gente começar a mudar isso também e a falar de empreendedorismo? Porque justamente a gente vem de uma época em que as pessoas na escola são preparadas para o mercado de trabalho para ser o funcionário, para ser o empregado. Isso a gente traz aí de muitos anos a ideia de que para você ser uma pessoa próspera, para você ser uma pessoa de sucesso, basta você entrar numa empresa e permanecer ali ao longo de 40 anos, se aposentar por essa empresa. Isso, obviamente, já ficou no passado. É super comum a gente ver agora as pessoas trabalhando 1, 2 anos numa empresa, vai para uma outra empresa e por aí vai. Agora, eu, além de ser professor do ensino superior, eu também trabalho no ensino médio e, por um acaso, eu trabalho com aulas de empreendedorismo no ensino médio e eu trabalho também com letramento financeiro para as crianças de 7º ano. Então, as escolas hoje já estão preocupadas em mostrar que existem outras alternativas além daquele trabalho formal CLT, como, por exemplo, você abrir o seu próprio negócio. Então, é um trabalho que muita gente entende que não é interessante, porque isso cria um processo de adultização da criança, mas eu, particularmente, sou super a favor, trabalho fortemente com os alunos, tenho tido resultados maravilhosos, espetaculares, e é incrível aquilo que crianças de 12 anos a 16 anos de idade pensam e, eventualmente, podem fazer. São ideias maravilhosas, muitas vezes precisa de um investimento e, particularmente, entendo que o maior problema que nós temos aqui no Brasil é a pessoa empreendedora tirar a ideia do papel, passar
essa ideia, quer dizer, para a ação, prototipar e aí sim, então, conseguir investimentos. E a partir desses investimentos, crescer. Professor, ainda sobre esse tema, o senhor tocou num ponto importante, a educação financeira. Claro que para empreender é preciso também ter a educação financeira. Neste caso, é importante que ela seja ensinada, como o senhor disse aí, para os alunos bem jovens ainda, aprender, por exemplo, de início, quem sabe administrar a mesada? Sem dúvida nenhuma. Aliás, tem que começar com semanada, porque a mesada leva um tempo muito grande, são 4 semanas, às vezes 5 semanas, e a criança não consegue ter a percepção do tempo. Então, a gente costuma recomendar, começa com semanada, depois com mesada. Agora, vamos deixar claro que educação financeira não é exclusivamente cuidar do dinheiro. Educação financeira tem uma relação com organização, tem uma relação direta com respeito, né, às pessoas. Portanto, eu estou me referindo aqui a padrões morais, a ética no momento em que você negocia com o teu cliente, com o teu fornecedor, a autonomia da criança de pensar por si e não seguir a manada. Então, particularmente, não é só porque eu trabalho com isso, mas é porque, de fato, eu acredito na educação financeira a partir, pelo menos, do ensino fundamental 2. Eu julgo que a educação financeira possa, de fato, mudar a cabeça dessas crianças e transformá-las em adultos financeiramente capacitados para poder evitar os endividamentos que a gente vê por aí, taxa altíssima, né, de inadimplência, para evitar a compra por impulso, enfim, quer dizer, para rodar a economia é importante que isso aconteça sempre com qualidade e com capacidade financeira. E com E eu certeza, acredito muito na educação. e com certeza ensinamentos que também podem ser aí usados no empreendedorismo. Sem dúvida nenhuma, a criança aprende a ser empreendedora desde cedo. Se a gente fizer o incentivo e der condições e passar a parte teórica, ela vai para a parte prática com muito mais tranquilidade. E olha, a hora certa de errar é a hora em que a gente tem alguém pagando as nossas contas em casa. Então, para quem é criança, para quem é jovem, essa é a hora de começar a pensar diferente e, de fato, empreender. Professor Boro, eu agradeço a sua participação e até um próximo programa. Fica aqui o convite para o senhor voltar. Muito obrigado, um grande abraço e eu espero ter incentivado as pessoas a pensarem mais a respeito do empreendedorismo. Você não deixa de empreender, vale a pena, é muito bacana. Obrigada, e assim a gente termina o Ser Empreendedor de hoje. Até um próximo programa e eu espero você.